Olá, boa noite, meus irmãos queridos. Estamos aqui nesse momento para a nossa mensagem de Natal. Estamos chegando já então ao Natal do ano de 2020, um ano cheio de desafios, mas também de grande aprendizado para todos nós. O Natal nos fascina a todos. É uma festa que naturalmente traz muita sensibilidade aos corações. Comumente até estranho, traz recordações. Parece que no Natal fazemos um balanço, que talvez deveria ser no Ano Novo, mas no Natal é que fazemos. Um balanço da temporada vivenciada durante o ano. Talvez porque nesse momento nos predispomos mais a buscar o sentido verdadeiro da nossa existência na Terra, que foi exatamente o que Jesus veio propor a todos nós. Darmos um sentido às nossas vidas. Por isso é que ele nos trouxe uma mensagem de amor e de libertação. Libertação das amarras, de tudo aquilo que nos faz sofrer e que nos faz ainda prisioneiros de tantas dificuldades neste mundo de provas e expiações. O Natal apresenta-se muitas vezes para nós como um desafio entre o consumismo, aquilo que a humanidade acredita que deva fazer em relação às comemorações, e a singeleza trazida e proposta por Jesus na própria manjedoura. Quando nós olhamos para a manjedoura, vamos percebendo que Jesus já ali deixou-nos uma mensagem de singeleza, de ternura, de simplicidade. E ele é o imperador deste planeta, a maior autoridade, o modelo e guia da humanidade. Mas na sua chegada à Terra, sendo apresentado pela estrela, que normalmente passou desapercebida pela grande maioria, chamando a atenção de alguns que tinham um coração de boa vontade, e também saudado por um coro de anjos inaudível, um coro inaudível aos ouvidos humanos. Apenas poderiam ser ouvidos com os ouvidos da alma. Então, nesta oportunidade, nós recordamos que desde o início da chegada de Jesus até hoje, sempre é Natal. Porque Jesus está sempre nascendo em nossos corações, toda vez que nós renovamos o compromisso com Ele, através de cada atitude, de cada pensamento, de cada sentimento, especialmente em relação ao nosso próximo. Ele veio trazer o sorriso de volta aos rostos que choravam, trazer de novo a palavra aos lábios emudecidos pela opressão. Ele veio trazer de novo o caminhar aos pés que eram tolhidos, tanto pelos aleijões, também pela própria condição social, uma vez que humilhados não se deslocavam a muitos lugares. Ele veio trazer sentido às mãos, devolvendo-as ao trabalho nobre da conquista do pão de cada dia, mas também ensinou o afago, ensinou a utilizar as mãos para trazer junto ao peito e enlaçar nos braços os corações sofridos, aqueles que choram, aqueles que precisam consolo, aqueles que precisam de orientação. Esse é o sentido maior do Natal, que sempre estará conosco. Claro que naquele momento em que Jesus chegou, onde o Império Romano já estava, naquele momento, pelo menos naquela época, nos ensina Joana de Ângeles, né, que o Império Romano dominava a sós praticamente o mundo conhecido, instaurando-se um período de relativa paz. Curiosamente, naquele momento, havia uma relativa paz. É claro que a paz completa não tinha, mas havia um clima de maior calmaria, de maior esperança. As legiões cuidavam agora das terras conquistadas. Na gloriosa capital, a filosofia e a arte convidavam a reflexão e a beleza. Então estavam aí em voga, né? Estava ainda sendo estimulada a filosofia,
e a arte. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo exaurido. Cansado das guerras, dos conflitos, o mundo então sentou para descansar. As nações, principalmente Roma, sentou-se e permitiu que uma ligeira, uma relativa harmonia se espraiasse por toda a humanidade. O imperador demonstrava um interesse em atender o povo, sempre necessitado de ajuda. Curioso que naquele momento ele sentiu esse impulso, ele sentiu esse estímulo da boa vontade de atender as pessoas. E nós sabemos que o clima espiritual de uma localidade ou do mundo onde vivemos é produto da irradiação do coração de cada um de nós. Então, se nós estamos em um momento bom em nosso emocional, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, naturalmente toda a ambiência à nossa volta, a despeito do que possa estar acontecendo, porque podemos estar com uma enfermidade, com uma dificuldade, mas tudo se acalma, tudo se tranquiliza, tudo ganha um sentido diferente. E era isso que estava acontecendo. O imperador e os seus comandados passaram a irradiar também esse clima. E o povo também se aquietou, os pensamentos bélicos de violência já não estavam tão aflorados, e um clima de calmaria, então, se estabeleceu. Olha para nós percebermos, então, a proximidade de Jesus, o que a proximidade de Jesus trouxe àquele momento da humanidade. Tinha-se, então, a sensação de que algo extraordinário, não habitual, estava acontecendo. Todo o império respirava relativa paz. De fato, naquele período especial nasceu Jesus, com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. Este sentimento de fraternidade que nos une, que nos faz sentirmos todos irmãos, é o que Jesus veio trazer, além daquelas, daquelas qualidades que nós apresentamos aqui já na abertura, da singeleza, da simplicidade. Ele veio trazer esse momento para que a humanidade então começasse a considerar a possibilidade de se enxergar como irmãos. E isso é uma coisa que parece muito simples, mas não é. Ainda hoje a humanidade é marcada por uma série de preconceitos, por uma série de ideias prontas que muitas vezes não representam jamais a nossa condição em relação ao nosso semelhante. Temos muitos sentimentos contraditórios, muitos sentimentos negativos, que faz com que nos sintamos orgulhosamente especiais, egoisticamente merecedores de todos os privilégios. E os outros são os outros, cada um que cuide de si. Esse pensamento ainda é muito forte na humanidade, como se achar isso ou achar aquilo da vida alheia tirasse ou acrescentasse alguma coisa em nós, quando em verdade devemos nos preocupar com a nossa vida, com a nossa melhoria, porque somente assim estaremos implementando a tão sonhada felicidade que nós queremos, e tão desculpada no sentido de que a gente acha que os nossos atos não têm importância, que tudo o que nos acontece tem relação com o que os outros são e com as suas atitudes em relação a nós. E como Jesus nos ensinou que não é assim. Quantas vezes mostrou e nos disse que deveríamos nós fazermos a nossa parte. Senhor, lamentava Pedro. E Jesus olha para Pedro e disse: que te importa os outros, Pedro? Segue-me tu. Seguir Jesus é uma escolha pessoal, particular, inalienável, intransferível. É um dever que não temos como passar para o outro e nem atribuir a ninguém ou a qualquer pessoa que seja a responsabilidade pelo que nos acontece, mesmo quando o outro é o autor daquilo que nos acontece.
mesmo quando a outra pessoa, de alguma maneira, é o autor de alguma dificuldade, de algum problema, que faz com que nós soframos ou tenhamos um certo desconforto em algum momento. Então pensemos nesse sentido, de buscar em Jesus a inspiração para continuarmos, para procurarmos, para sermos as pessoas que nós precisamos ser. E consiste aí a nossa paz. E se nós tivermos paz, nós irradiaremos para o mundo aquela paz que Jesus colocou para todos nós. Então, que nós possamos, nesse sentimento amoroso que ele nos apresenta, lembrarmos de que somos os artífices do nosso próprio destino e que o Natal é um momento de nós tomarmos consciência de nossas vidas e do que fazemos pela nossa existência. Então, por essas e outras razões, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, diz Joana de Ângeles, em razão da sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Senão Jesus não teria vindo à Terra. Para quê? Por que mergulhar num mundo que nem sequer podia compreendê-lo? Criaturas rudes, completamente avessas ao que ele veio falar. Ele veio falar de amor, as pessoas queriam ódio. Claro, não estamos aqui generalizando, mas a grande maioria não tinha esse pensamento do amor, tinha o pensamento da vingança, do olho por olho, dente por dente, do cumprimento rigoroso aos preceitos religiosos, porém, na prática, com o outro, pouco importava. Mas Jesus vem inaugurar uma nova era, um tempo diferente, um tempo de amor e de luz que nunca mais deixaria a humanidade. Mesmo que os homens ainda não pratiquem esse amor e não vivam sob essas luzes, a era de amor e luz permanecerá na humanidade. Que nós possamos pensar sobre isso. Se nós estamos nos aproximando dessa luz e desse amor. Todo Natal é um convite a que nós pensemos. Qual é a proximidade que nós temos com esse amor e com essa luz de Jesus? Nessa nova era inaugurada por ele, a humanidade necessita urgentemente da sua presença. Urgentemente. E ele nunca nos deixou. Há quem clame, vem Jesus, volta Jesus. Vem de novo aqui, Senhor, vem curar a terra. Simbolicamente a gente pode até pedir. Mas ele disse, eu não vos deixarei sozinhos. Estarei convosco até o fim dos tempos. O Natal não é para ele. O Natal é para nós. Para que nós nos recordemos disso. De que ele nunca nos deixou sozinhos. De que ele nunca esteve distante de nós. E que nós devemos procurá-lo sempre. Devemos procurá-lo em todos os dias de nossas vidas, em cada atitude, em cada pensamento, em cada sentimento. Cada vez que formos agir, cada vez que formos pensar, cada vez que formos sentir, perguntarmos: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Cada vez que nós fazemos isso, nós temos então um nascimento de Jesus naquele momento, de novo, em nossos corações. Relembrando alguns preceitos, algumas coisas muito importantes. Nós precisamos de simplicidade para conviver. Pessoas complexas, complicadas, têm muita dificuldade de relacionar-se com seu semelhante. E sempre dizem que os outros não os entendem. Sempre diz que as pessoas não vão com a cara da pessoa, que os sentimentos não são os melhores. Mas não foi essa a proposta apresentada por Jesus. A proposta apresentada é aquela que leva a criatura humana a buscar oferecer-se em sacrifício como ele fez. Entregar a própria vida. E o que é isso, entregar a própria vida? Então vamos ser pregados numa cruz? Não. Entregar a vida é o que ele fez. Ele doou-se pela humanidade.
nós também devemos doarmos-nos pelas nossas relações humanas, por aquilo que nós convivemos com as pessoas. Se alguém tiver que recuar, que sejamos nós. Se alguém tiver que desculpar, não importa quem tem razão, sejamos nós. Se alguém tiver que lutar pela paz, que sejamos nós, independente da maneira como os outros vão agir. E nós estaremos fazendo o que ele nos ensinou. E ele nos ensinou exatamente isso. E pediu com bastante veemência: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos dele, com ele, nós lembramos que a humildade, e não é a humilhação, a humildade. A humildade é dar aos outros o direito de serem como eles quiserem e de nos tratarem como quiserem. Mas de nossa parte, aceitaremos a todos como cada um é, fazendo o nosso melhor para cada um. Não é se submetendo, que aí seria humilhação. Se nós não concordamos com uma coisa, não vamos fazer. Mas não vamos julgar, não vamos condenar, não vamos pisar em ninguém. Isso é humildade. E ele disse: aprendei de mim. Jesus não se humilhou para ninguém. Por outro lado, foi humilde de conviver com todos os tipos de pessoas, independente do que achavam ou não achavam, deixando a sua lição amorosa para com todos. E ele falou: eu aprendi de mim que sou humilde e manso. A mansidão. Vencer a violência que ainda habita em nós. E muitas vezes é disfarçada no azedume, no nervosismo, na resposta ríspida, na maneira rígida de agir. Como diz um querido amigo nosso, tem pessoas que não fazem curva. É preciso fazer curva, não podemos ser rígidos, duros, ao ponto de não cedermos a nada, por nada e nem por ninguém. Como diz o querido amigo, é preciso fazer curva. De vez em quando, fazemos um atalho nesse caminho, a bem dos outros e a bem da humanidade. De Joana de Ângeles, ele veio edificar um momento de paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Ninguém poderá jamais fazer algo como ele fez, embora muitos tenham seguido o seu exemplo e aplicado as suas lições. Nós temos inúmeros exemplos na humanidade. Hoje não vamos falar de ninguém em particular. Sempre temos alguém que nós conhecemos muito próximos, mas não falaremos. Em respeito às milhares de criaturas nesse mundo que seguiram e seguem os exemplos de Jesus e os seus ensinamentos. A sua mensagem é insuperável. As pessoas até querem encontrar outra coisa. Vemos às vezes irmãos se desvirtuando, desviando do caminho, indo atrás de subterfúgios, de coisas mirabolantes, de coisas estranhas, quando na verdade a simplicidade da sua mensagem constitui a grande complexidade de nossas vidas. Por quê? É difícil praticá-la. Por isso é que as pessoas fogem para alguns artifícios, para coisas diferentes, porque é difícil praticar o que ele ensinou. Não é fácil. Então, manter-se na singeleza e na simplicidade talvez seja nessa terra a nossa mais árdua e difícil tarefa. Porque o comum para nós é buscarmos as complexidades, tanto nas relações humanas, quanto nas nossas escolhas, quanto nas coisas que nós queremos construir nesse mundo. Quando tudo é tão simples, bastaríamos considerar o que ele nos ensinou e fazermos como ele pediu que nós fizéssemos. Aprendei de mim, ele disse. É com ele que nós temos que aprender. Isso é o Natal. O Natal é aprender com Jesus. É lembrar, desde o momento da manjedoura, quando ele mergulhou na palha simples, que nós representamos nos presépios, mas nem sempre no nosso coração. E depois culminou com a cruz, dizendo: que é a violência senão um ato dos homens? Manteve-se paz, manteve-se em paz.
o Cordeiro bendito de Deus, que Deus-nos o exemplo da paz. Demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo. Não existe outra força, mesmo que os homens acreditem que é no ódio, na dominação, na maledicência, na maldade uns com os outros, no se dar bem. Mesmo que os homens acreditem, mesmo que nós acreditemos nisso, nos renderemos ao amor quando o nosso coração for tocado por ele. Nada apresentou de especial que não se pudesse realizar. Já ouvimos pessoas dizerem assim, e até a gente mesmo já pensou, nossa, mas é muito difícil. Como é difícil fazer como ele fez, como é difícil seguir o que ele ensinou. Olha, difícil pode ser. Até porque nós temos hábitos arraigados. Nós temos um atavismo em nós que nos arrasta fatalmente e automaticamente para fazer e ser, realizar as mesmas coisas. Mas justamente por isso é que nós precisamos nos esforçarmos para rompermos com isso. Rompermos com esse automatismo, a fim de buscarmos novas vivências. O meu instinto diz que eu devo responder rispidamente para aquela pessoa que me ofendeu. Jesus diz que eu tenho que ficar em silêncio. Quando ele estava entre os doutores, entre aqueles que estavam ali julgando ele, bateram-lhe. E ele permaneceu em silêncio. Ele não brigou com ninguém, nem com o soldado, nem com os senhores do templo. Deu respostas muito curtas e breves para provocar reflexão, mas sem que aquilo fosse para ele uma tortura, um mal, lamentando e amando cada uma daquelas pessoas, compreendendo o mergulho na dor e do sofrimento que eles estavam empreendendo. Porque quem pratica o mal acorrenta-se nas suas consequências, e Jesus sabia disso. Ele não poderia livrar nenhum daqueles homens da cegueira que fariam com que eles caíssem todos no buraco. Eles precisariam querer ver. Eles não queriam ver. E machucá-lo ou machucar qualquer um que seja, é machucar-se a si mesmo, e ele sabia disso. Então o olhar que consta dos poemas, também dos escritos sobre Jesus, aquele olhar melancólico dele, que muitos chamam inadvertidamente de olhar de tristeza, não era um olhar de tristeza. Era um olhar de lamento, porque ele sabia o que aqueles homens estavam fazendo e o que eles estavam atraindo para o seu caminho, ou os seus caminhos, por agirem daquele jeito. Não porque era com ele, poderia ser com qualquer outra pessoa. Ele que era o homem bom, o homem da paz, recebeu a violência das pessoas sem reagir. Então esse é o pensamento, né? Não há nada que ele nos ensinou que não possa ser feito. É claro, eu já ouvi amigos dizerem assim, eu não pretendo sair da terra santo, anjo. Uma vez uma pessoa me disse, eu respondi, nem é possível isso. Sair da terra santificado? Como? Se nós não conseguimos aprender tudo. E se a terra não é um mundo onde todo o conhecimento e toda a vivência do sentimento é oferecido. A terra não oferece. A terra oferece um patamar de evolução que nós devemos nos esforçar por conquistar. Ninguém jamais foi semelhante a Jesus ou será. Vamos nos compenetrar disso. Para dizer a Ele assim, Senhor, sei que ninguém é maior do que Tu. Portanto, orienta-me, indica-me o caminho, mostra-me a estrada e diga-me quando eu estiver me equivocando, para que eu possa reorientar o meu caminho. Devemos pedir isso, porque ninguém é maior do que Jesus. Portanto, toda a orientação, seja dos espíritos, seja dos homens, que contraria a um dos preceitos apresentados por Jesus, não é verdadeiro.
Quem está orientando não é quem está dizendo ser, e se for, seja qual for o espírito, está equivocado. Seja qual for o nome pelo qual se apresenta. Então, Jesus é esse modelo. E segundo Allan Kardec, nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos. Então, é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, que vai sempre orientar o nosso caminho. Diz Joana de Ângeles, é por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Então, o Natal é onde nós nos predispomos a construir o clima que nós deveremos utilizar em toda a nossa vida. Como a humanidade toda volta-se para a fraternidade, para a importância, mesmo que singela, ao outro, então, quando assim fazemos, nós nos aproximamos dele. Ela diz ainda mais: utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado. Refazer caminhos. Também é mais um convite do Natal, para a gente refazer os caminhos. Assim como os reis magos que foram a Herodes e ele disse: quando encontrarem um menino, voltem aqui, que eu também quero ir adorá-lo. E eles, percebendo a malícia e a maldade, reorientaram os seus caminhos e não passaram por lá. Voltaram para o Oriente por outro lado. Nós também temos que tomar cuidado com esses reis, esses imperadores íntimos, que são os sentimentos menos dignos que nós mantemos no trono de nossas emoções. Vamos criar outros caminhos, a fim de chegarmos ao coração e destroná-los, desabilitar o poder que eles têm sobre nós. E assim seremos almas com o coração voltado para o bem. Que Jesus, então, nos dê, neste momento, um Natal cheio de esperança. Que o ano novo seja para todos nós um ano de realizações do jeito que ele vier, com a proposta que ele tiver. Vamos abraçar a humanidade com o nosso coração, com as nossas melhores esperanças, com os nossos melhores sentimentos. Um feliz Natal para todos e um bom, sublime e pacífico ano novo. Muita paz a todos. Obrigado, meus irmãos.